Olá pessoal, este é mais um ShojoCast e é um dos programas que eu disse que faria antes do término do ano e falta menos de uma semana, que é a resenha do filme da série Watashi no Shawase na Kekkon, que me rendeu uma série de programas porque eu comentei cada um dos episódios da animação e agora eu vou comentar o filme live action. Tá? A minha intenção ao gravar este programa era cortar o programa em duas partes. Eu estou regravando a introdução, tá? Então uma primeira parte sem spoilers, uma segunda parte com spoilers, ficou tudo com spoilers, então é uma parte só. Então se você não se importa com spoilers, se você quiser saber o que eu achei do filme, assista o programa, foi bem divertido gravar, fiquei falando aqui um tempão e gostei muito do filme, o filme conseguiu ser uma boa adaptação, é um filme regular, mas foi uma boa adaptação de um material que é muito querido e que teve uma animação recente, que também foi outra visão em relação ao original, que é livro, né? Uma série de livros. Então é isso, pessoal. Se você quiser assistir o programa, continue comigo. Tá? Filme live action de Watashi no Shawase na Kekkon, que também pode ser chamado de My Happy Marriage, ou ele aparece também na internet, na Wikipedia, no IMDb, como As Long as We Both Shall Live, talvez porque a protagonista do filme, a Miyu, ela diga que quer ficar com o Kyoka até a morte, então enquanto ela viver. Ele foi anunciado no dia 25 de abril de 2022, quase junto com a animação, e estreou no dia 17 de março de 2023 nos cinemas japoneses, fazendo um grande sucesso, ficou em primeiro lugar nas bilheterias, ficou ali junto, disputando o topo das bilheterias por algumas semanas e teve estreia também em outros países. É um filme dirigido por uma mulher, que é a Yuko Tsukahara, e roteirizado por uma mulher, a Tomoe Kano, e é protagonizado, né, pelo idol, né, Ren Meguro, do grupo Snowman. Né, sempre esses filmes, essas séries e filmes japoneses dorama estão ligados a grupos, né, de idols que estão ligados a agências, né, desses artistas multitalento, né? Porque um idol não é somente um ator, ele canta, ele dança, ele interpreta, ele é modelo, então faz parte de um grupo de cantores, dançarinos, então é tudo isso, tá? E por uma atriz chamada Miyu Imada. O filme, ele acompanha mais ou menos a história da série original. Que história é essa? Estamos num Japão do final do século XIX ou início do século XX, em que é muito parecido com o nosso Japão, só que há algumas diferenças sensíveis. Há pessoas que têm poderes, e esses poderes passam dentro da linhagem familiar, e essas famílias que têm poderes, elas estão a serviço do imperador. Normalmente são famílias nobres. E esses dons que estão nessas famílias, eles são usados para caçar seres mágicos que causam dano à sociedade, chamado de grotesqueries. Esse nome é usado no filme também. Né? Essas grotesqueries, né, são o similar àquilo que a gente poderia pensar como os yokai, que aparecem na maioria dos filmes, mas talvez seja um pouquinho diferente, né? Até porque no filme, que vai usar como base o livro 1 e o livro 2 da série, as grotesqueries que aparecem são como almas penadas, né? Almas que não conseguem descansar e por isso adquirem essas características malignas, por assim dizer. Então, temos essas famílias com poderes, e temos a nossa mocinha, que é a Miyu Saimori, que nasceu em uma família que tem esses dons. O pai e a mãe dela se casaram, né, num matrimônio planejado para gerar uma criança que tivesse dons, e ela não tem dom nenhum. E por isso ela foi relegada a uma condição na família, depois da morte de sua mãe,
de criada doméstica, ou pior que isso, porque tão logo a mãe da Mio morre, o pai casa de novo com uma mulher que tinha sido sua amante e a quem ele tinha tido que abandonar para poder casar de acordo com aquilo que a sua família exigia. Tá? Essa mulher, ela tem uma filha com o pai da mocinha, que é a Caia, e a Caia, diferentemente da Mio, a protagonista, ela tem poderes, ela consegue ver espíritos, que é o primeiro sinal, né, de que você tem o dom. Então, o dom pode ser somente ver esses espíritos ou pode se desenvolver em outros dons posteriormente. Então, a gente abre o filme não com a Mio, mas com a ruptura de uma tumba onde ficavam presas essas almas contaminadas que tinham se tornado grotesqueries. E é uma cena muito interessante porque há uns casulos pendurados e eles se abrem e aqueles espíritos começam a escapar, e a cena é diferente de como ela é representada na animação, para quem viu a animação, né? Ao longo do programa já deve ter aparecido o card da minha primeira resenha da animação, mas a abertura do túmulo não acontece no início da animação, porque a animação segue primeiro o livro 1, depois o livro 2, enquanto o filme mistura logo desde o início. Então já abre com a ruptura do túmulo e depois parte para uma explicação de como funcionam esses dons, esses poderes. O filme tem uma preocupação muito grande em dizer quais são os dons de cada família. E quando a pessoa manifesta os dons, é como se ela ficasse com uma tatuagem brilhante em parte do rosto, em parte do corpo. Então, por exemplo, a pessoa que rompe o lacre do túmulo, ela tem uma tatuagem na mão, no pulso, que fica muito evidente. Então, é algo que o filme mostra logo de saída, então é algo que terá importância na nossa história. A Mio, então, passado isso, essa introdução, já entra a Mio dizendo: minha vida termina hoje. Por que a vida dessa menina termina naquele dia? Porque seria o dia que ela ia se casar com um homem conhecido por expulsar todas as noivas, que é o Kyoka Kudo. Então toda mulher que chegava na casa dele botava para fora, e ela não pode voltar, porque se ela voltar, o que acontece? Ela vai ser punida pela família, ela vai ser colocada na rua. Então ela começa em pensamento, tem muitas das cenas do filme que são as pessoas pensando da sua situação miserável, aí logo em seguida ela é humilhada pela Caia, que é a irmã, meia-irmã, e pela madrasta, que mostra extrema frieza e desprezo, né, pela Mio, sempre colocando que ela é a filha daquela mulher. Né? E aí logo em seguida o pai, né, diz que Mio tem que partir, Mio junta suas coisas, tem um kimono aberto pendurado. No livro, na animação, o pai manda dar o kimono, né, para Mio, porque todas as roupas da Mio, ela é uma Cinderela, estavam destruídas, né, puídas, velhas. Então ela recebe um kimono que não é um kimono feito especialmente para ela. Não que todos os kimonos fossem assim, a maioria não era, passava dentro da família, mas é um kimono grande para Mio, ele não fica bem ajustado nela. E ela encontra com o Koji, né, quando ela está saindo, o Koji Tsushi, que é o vizinho que sempre gostou dela, mas que está condenado, eu considero uma condenação, a se casar com a Caia, né, num arranjo entre as famílias. A família Saimori e a família Tsushi. Como eu expliquei num dos programas ligados à série de animação, não é bem um casamento, é uma adoção, porque o pai da Mio não tem filhos homens e ele precisava, né, trazer alguém para dentro da família que pudesse assumir o lugar de chefe da família depois dele. Então é como se o Koji estivesse passando da sua família, onde ele é o caçula, para ser o chefe, futuro chefe do clã Saimori. Então ele está sendo promovido, mas a que custo, né? Ele vai ter que ficar com a Caia. A partir daí a Mio vai ser levada de carro e largada no meio do caminho, no meio de um lamaçal. Assim, eu achei muito mais exagerado do que precisava. Então ela é largada lá no meio daquele lamaçal e
vai andando até a casa do Kyoka. Não há ninguém, porque o Kyoka tem uma criada que cuidou dele quando criança, que era sua ama, que o criou, né? Ele vai dizer isso no filme, que ela que me criou, a Yurie. Yurie não está lá, então a Mio chega, se apresenta muito humilde, e o Kyoka não sabe muito bem o que fazer com ela, mas ele vai dizer algo que é importante no filme, que vai ser retomado, e ele diz no livro, se eu disser para você partir, você vai partir, se eu disser para você morrer, você vai morrer, né? Quem manda nessa casa sou eu. E ele esperava que com essas palavras duras e um certo desprezo ela fosse embora, mas ela se mostra muito humilde, fica prostrada a ponto daquilo o deixar um tanto angustiado, sente, né? O ator, ele torce um pouco a boca, ele passa aquele ar de que ele se sente meio constrangido, e aí ele diz para ela se levantar. Aí no outro dia, depois de uma noite marcada por pesadelos, a Mio tem pesadelos, mas esses pesadelos eles só vão aparecer no livro 2, mas lembrem que eles estão juntando um livro no outro, então ela começa a ter pesadelos que são lembranças da infância. Então esse primeiro pesadelo ela sonha com a mãe, mas ela não consegue ouvir tudo o que a mãe está dizendo para ela. Então a mãe mexe a boca, ela não consegue ouvir, aquilo a deixa muito angustiada. Aí no outro dia, Mio faz o café da manhã, a Yurie chega, né, e a encontra ali fazendo o café da manhã, e ela vai servir esse café para o Kyoka, né, o que seria um café da manhã típico japonês. Algo importante no anime que não estava, no filme que não estava no anime e que também não está no livro, mas que foi uma boa introdução para explicar a reação do Kyoka ao café da manhã. Quando meu marido viu o anime, ele falou, não, ele foi um exagerado, que absurdo que ele vai fazer. Por quê? Dentro do universo dessa série, essas pessoas que têm os dons, elas podem criar aquilo que eles chamam de familiar, assim que é traduzido em inglês, que são objetos, normalmente de papel, dobradura de papel, que ganham vida e que podem ser enviados para mandar mensagens ou para espionar. E logo no início aparece um homem de costas, com roupas ocidentais, soltando um familiar. E esse familiar ele entra na casa do Kyoka, no perímetro da casa, junto com a Mio. Né? E o Kyoka ele viu esse familiar e ele consegue destruí-lo. Então ele sabe que ele está sendo espionado, ele acha que ele está sendo espionado. Na verdade não é ele que está sendo espionado. E por isso ele vai recusar o café da manhã da Mio, achando que a Mio é uma traidora, né? Alguém que está ali na casa dele para matá-lo. Algo curioso do filme é que a Yurie, além de ser jovem demais, né? Muito mais jovem do que ela deveria ser, porque Yurie é aquele tipo de criada que passa de uma geração para outra. Então ela provavelmente atendeu, quando muito jovem, a avó do Kyoka, provavelmente a avó materna. Depois ela vai ser criada da mãe do Kyoka, vai educar e criar os filhos dessa moça, né, que ela deve ter ajudado a criar também. Então ela deveria ser uma senhorinha idosa, e a atriz que é escolhida, ela tem mais ou menos a minha idade e aparenta ser muito jovem, né? Então é um tom bem diferente do que vai ser colocado no livro, é um tom bem diferente do que vai ser seguir no anime e no mangá. Então é uma mulher alta, bonita, né, com uma aparência orgulhosa, que senta para fazer as refeições junto, algo que, por exemplo, não acontece, né, no livro, na animação, no mangá. Ela é uma criada, né, tem uma hierarquia, um afastamento aí grande. Mas depois que a Mio sai de cena, ela passa uma descompostura no Kyoka. Então, assim, algo marcante do filme é que a Yurie, ela tem uma ingerência muito grande sobre o Kyoka. A partir daí, né, nós entra o Takahito, que é o príncipe que vai visitar o imperador, que está doente
de morte, morrendo lá, morre, não morre. E aí acho que houve um problema na legenda, né, porque o Kyoka vai visitar, né, o príncipe imperial e depois vai diante do imperador, que aí a legenda fala, né, que durante muito tempo havia uma angústia a respeito de quem seria o herdeiro, mas que 16 anos antes havia nascido um príncipe e que o Kyoka tinha sido companheiro de brinquedos, né, de brincadeiras dele. Eu acho que a legenda está errada, porque o Kyoka tem 27 anos, isso é dito logo no início, é a idade dele no livro, então ele não pode, né, já ser um garoto de 10, 11 anos quando o príncipe herdeiro nasce e virar companheiro de brinquedos dele. Eles têm a mesma idade, muito provavelmente era 26 anos e a legenda errou, é o que eu acredito que seja, né? Então há uma amizade entre o príncipe e o Kyoka, e o príncipe demonstra preocupação com o Kyoka porque o dom que o imperador, que a família imperial tem, é o dom de ver o futuro. Mas como toda aquela ideia de profecia, né, do oráculo, é aquele futuro que não é um futuro claro, né? Não é dizer assim, ó, vai acontecer isso. Há algo bem nebuloso, mas que sinaliza um futuro. Se você for assistir o filme, preste atenção, né, que o imperador ele tem um médico que está sempre ali próximo. E volta e meia o filme, a câmera foca nas seringas, então o médico está dando muitos remédios para o imperador, talvez ele esteja em dor, em sofrimento, mas aquilo pode significar outra coisa. E também a gente consegue ver em alguns momentos de relance que o médico tem a mesma tatuagem no pulso que aparece no homem que abriu o túmulo, né? E o imperador diz para o Kyoka que vem tempos tenebrosos, né, tempos, né, de agitação, por conta do túmulo que foi aberto, das grotesqueries, e que o Kyoka e a sua unidade, eles têm o dever de servir de escudo para proteger a população na capital. Aos ministros do imperador, que vão falar, né, com Kyoka, e aparece o comandante do Kyoka, não fica muito claro. O comandante do Kyoka é o ex-marido da irmã dele, da Mizuki, que é uma das ausências desse filme, ela não está no filme. Kyoka fala que tem uma irmã, mas essa irmã, que é uma das melhores personagens, né, da história, seja no livro, seja na animação, ela não aparece, ela não está lá. E também não há, o general aparece, ele é cumprimentado, mas não há falas dele. Mas há falas do ministro inventado que vai apresentar um rapaz que é um civil, que trabalha numa firma e que é uma espécie de informante, né, da corte imperial, apesar dele não ter os dons, que é o Arata Tsuruki. E desde o momento, né, em que aparece o ator que faz o Arata se chama Reisuke Watanabe, ele entra, né, mostrando, tem uma grande presença em cena, né, e ele entra medindo sempre o Kyoka com os olhos, né, e ele faz questão nesse primeiro momento já de se afirmar como um igual. Porque dentro dessa lógica da série, o Atashi no Shawasena, que é com quem não tem dons, por princípio é o inferior. Tanto que a Miyu, ela se sente inferior e inútil, né? E o Arata, ele mostra que ele sabe muita coisa. Kyoka não tem como negar a ajuda dele, porque é uma ordem do ministério, do seu comandante, do imperador, já que ele está ali, né, e tem acesso, é porque o imperador quer. Então, né, nós temos toda essa situação. Nessas primeiras cenas aparece o Godo, né, que é o segundo em comando do Kyoka. E o Godo, eu acho engraçado que o ator que faz o Kyoka, ele sempre parece ser muito mais alto do que a maioria dos outros atores em cena e atriz. O Godo é pequenininho, é baixinho. Não anotei o nome do ator que faz o Godo, mas ele é pequenininho, né, na frente do Kyoka. Kyoka volta para casa e encontra a Miyu na porta, esperando por ele, prostrada no chão, naquela posição mais humilde possível. E aí ele a trata com frieza, mas ele sempre está com aquele ar de
de constrangimento pelo excesso de deferência que ela mostra por ele. E aí ele percebe algo, né, importante, né? Ela não parece ser uma moça de uma família nobre. Olha as mãos dela calejadas, né, cheias de rachaduras, né, pelo excesso de trabalho, pelo frio, a roupa, né, que não tem qualidade nenhuma, a magreza. Então ele pontua tudo isso. E a Mio, efetivamente, né, ela tem as mãos, né, eles que maqueiam as mãos dela para as mãos parecerem maltratadas, e ao longo do filme a aparência dela se torna mais saudável. E aí ela diz: eu não preparei o seu banho, desculpe, não sabia. Aí ele fala que ela não preparar o banho, esquentar a água, que ela não precisa fazer. Aí de novo nós temos uma demonstração, porque no filme isso é importante, dos dons do Kyoka, e uma nova explicação de como funcionam os dons. Aí ele fala: os dons da família Saimori são ligados ao vento, né? No livro isso nunca é dito, na animação isso nunca é dito, quais são os dons da família da Mio, mas fala ao vento. Então na sua antiga casa não tinha nada como isso, e aí ele usa a sua própria mão para esquentar a água, e ele depois dá um saquinho de ervas para Mio e fala: você tem que botar essas ervas no banho sempre que você for prepará-lo, e ele sai para que ela prepare essa parte do banho. Depois, mais adiante, né, Yurie vai notar que as mãos da Mio estão melhores, conforme o ano do filme, e aí ela fala: devem ser as ervas, né, que eu estou colocando no banho, porque o Lord Kudo me deu para colocar. E a Yurie falou assim: que estranho, ele nunca, deve ser mais estranho, ele nunca gostou, né, de ervas no banho. Então ele sabia que era medicinal e ele se preocupa, não fala nada, mas são as pequenas preocupações do Kyoka. Então, assim, desde o início a Yurie percebe, principalmente depois da bronca que ela dá nele, né, o quanto o Kyoka vai se mostrando cada vez mais preocupado com aquela moça. E logo, né, no dia seguinte a este, ele vai comer a comida que ela faz. Aí ela tem aquele choro, né, porque pela primeira vez alguém elogiou a comida dela, ou na verdade elogiou qualquer coisa que ela tenha feito. Então a cena é igualzinha no livro, é igualzinha na animação. E o ator, de novo, com aquela cara de constrangimento, estragou o jantar dele, porque ele, enfim, coitado, né? Como é que ele vai comer direito com aquela menina chorando, né, em prantos e secando os olhos, e a Yurie pega o lenço, dá o lenço para ela. Mas logo no outro dia, né, ele fala com o Godo que ele quer que ele investigue a família Saimori, quer saber, né, por que a Mio é tão estranha. Então aí já é uma diferença, né, porque no livro, na animação, ele contrata alguém. Ele não vai pegar o Godo, tirar o Godo das suas atividades, né, para poder cuidar disso. Até porque, né, com esses grotesqueria solta, eles precisavam, né, de toda a atenção possível àquela ameaça. Então, assim, o filme ele faz essa alteração, que é uma alteração que não foi muito bem pensada pelo Kyoka, dentro da lógica do filme. Por quê? Porque há muito trabalho a fazer para deslocar um dos seus homens, para dividir, né, o Godo para fazer esses trabalhos. E aí eles começam a mostrar, né, como os homens do Kyoka, né? Então é um filme feito também para colocar esse monte de ikemen, de homens, de rapazes bonitos. Então você tem aquele monte de moços, provavelmente dessas agências de idol, que vão ter que fazer uma pontinha ali, mostrar, né, sua voz, seu rosto, etc. São os homens ali que trabalham com o Kyoka. Como eu falei quando eu fiz o programa de Hanakimi, né, pode aparecer o card aí, que quando você faz o dorama, você foca muito nessa questão dos garotos, porque é a chance de expor, né, um montão deles. É o que vai acontecer aí. E é engraçado, né, porque eles escolhem colocar as grotesqueries como insetos que podem ser capturados e colocados num potinho. Aí, olhando aquilo, assim, isso aí não vai dar certo, né, porque esses bichos vão se
seres mágicos vão escapar, é tipo o diabinho da garrafa, né, dos coronéis das novelas do Benedito Rui Barbosa. Isso não vai dar certo de saída, né? Então você colecionar um monte de potinhos daqueles. Mas são como uns besourinhos azuis que ficam naqueles potes. Um deles escapa e dá uma grande confusão. E, de novo, é uma chance de mostrarem ali como funcionam os poderes e como o Kyoka é poderoso, né? Isso é muito marcado, né? Como ele é poderoso. A história, né? Ela vai ter que condensar muita coisa e reestruturar muita coisa, mas nós vamos ter, né, muito bem trabalhado. Isso é muito bem trabalhado de verdade dentro do filme, porque o filme ele é praticamente cortado em duas partes, uma maior e outra menor, uma muito melhor e outra ligeiramente inferior, porque se concentra mais no livro 2 e a correria e muito corrida. Essa primeira parte é a construção do romance. Então a gente percebe, conforme, né, o Kyoka não sabe que ama, né, mas porque ele faz que os casamentos nas nossas famílias são arranjos políticos, né, então amor não faz parte do casamento, mas se percebe o quanto, né, ele vai se preocupando com aquela menina e tentando cuidar dela, tornar a vida dela menos miserável. Conforme ele vai recebendo as informações do Goda, ele vai ficando muito indignado com a forma como ela era tratada na sua família. E por outro lado, a Mio também, ela não sabe que está amando, né? Mas aquela história, né? Esse homem me trata tão bem, esse homem é tão bonito, esse homem cuida de mim, eu não quero ir embora daqui, mas eu sou inútil, eu não tenho dons. E aí temos aquela sequência, né, da visita à cidade em que Kyoka leva a Mio, que eles vão à loja de kimonos, né? Então tem a dona da loja de kimonos, que vende kimonos para a família Kudo há gerações, né? Aquela loja existe, e que vai lá, não, olha, é a primeira vez que você traz uma mulher aqui, então quer dizer que agora o casamento vai sair, né? E a Mio olhando do lado de fora, porque ele está conversando com a moça, dona da loja, encomendando coisas, e aí quando ele sai, ele vê a Mio observando um tecido cor de sakura, né? Da rosinha, né? Das florzinhas de cerejeira, porque é parecido com o kimono da mãe. No livro, aí foi uma mudança que realmente acho que tirou um pouquinho da beleza da cena no livro, porque ele vê o tecido separadamente, ela vê do lado de fora, ele vê do lado de dentro com a mulher, ele fala, eu quero que faça um kimono para ela, deixe o tecido. Aí até a dona da loja fala, mas quando ele ficar pronto, a estação adequada para usar esse tipo de kimono já vai ter passado. Ele fala, não me importa, né? E aí os dois estavam pensando a mesma coisa. Aí, ela não queria, claro, ir passear com ele, ela achava que ia envergonhá-lo, porque ela nunca tinha ido à cidade, né? A Yurie vai arrumá-la, vai maquiá-la, vai pentear seu cabelo, e quando ela chega, mesmo com um kimono velho, né, mas muito bonitinha, a moça, a atriz é muito bonitinha, o rosto do rapaz, né, do Rei Meguro se ilumina, assim, mas ele mantém a compostura, não vai sorrir, mas você vê que há uma diferença no rosto. Tudo é muito contido, como é muito contido na animação também, né? São olhares, são pequenos gestos, isso o filme ele mantém, né, de forma perfeita. Aí depois eles vão lá para tomar o lanche numa confeitaria, e ali eles têm acho que a grande primeira conversa deles na história, em que a Mio fala da mãe, o Kyoka fala, ela pergunta para ele, né, com quem ele parece, aí ele fala, dizem que pareço com a minha mãe, e ele fala da mãe, né, da mãe ausente, né, porque ele tem um problema com a mãe, e aí a Mio fala, então nós temos algo em comum, né, que é essa mãe exatamente, que nunca foi presente na vida deles. Aí ela falei uma bobagem, ela se desculpa, ele fala, não, você pode falar aquilo que você pensa, assim. Ela nunca pôde falar, ela nunca pôde se expressar. Ele fala, não, pode falar o que você pensa a respeito, etc. E aí aí ela come o doce, né? E isso tem no livro, isso foi muito bem traduzido em imagens na animação. Ela nunca tinha comido alguma coisa tão gostosa, e aí ela fica, né? Ela não sabe se sorri, se come, e o Kyoka sorri para ela, né?
pela primeira vez, né? Ele sorri de verdade. Então, essas cenas são muito bem construídas, né? De como o romance deles vai avançando. E, em paralelo a isso, temos a investigação, né? Sobre o que está acontecendo. E aí, né, os insetos, é dito que a ameaça não tinha chegado na cidade, na capital, mas o fato é que a capital já está cheia daqueles insetos, e aí uma criancinha aparece com um insetinho na mão, mostrando, olha que bonito, para a mãe ou para a avó e outras crianças, e as pessoas que vão passando na rua começam a tossir. Aqueles insetos geram uma contaminação que transforma as pessoas em uma espécie de zumbi. É isso que vai ser mostrado aí no filme, né? A Mio quer dar um presente para o Kyoka, e a parte do presente não foi tão bem construída quanto no livro, na animação, porque cortaram o pente quebrado, né? Então, assim, a Mio traz um pente quebrado, que era da sua mãe, para a casa do Kyoka, era o único pente que ela tinha, ele ia ver com o pente quebrado, e ele decide lhe dar um pente de presente. Dar este presente, que era um presente de algum valor, era como uma proposta de noivado. Mas ele não viu o pente quebrado, esse pente não existe no filme, e também não existe aquela história, ele me deu o pente, eu quero dar um presente para ele, né? Mas ela está com a Yurie comprando as linhas que ela vai fazer uma espécie de cordão para que ele amarre o cabelo. E é aí que ela encontra na rua a Kaia, né, que é a sua irmã, que vai humilhá-la, né? A Yurie tem que sair para fazer alguma coisa, não é dito o que ela vai fazer, como é no livro, mas ela se afasta, a Mio fica esperando e a Kaia humilha a Mio. O Koji é um banana sempre, né, o noivo da Kaia, que gosta da Mio, mas ele arrasta dali, mas ela já tinha feito o estrago e a Mio não consegue reagir, mas ela não quer chorar. Mas tão logo ela sai, ela tem uma crise de pânico. E quem aparece para ampará-la e ajudá-la é o Arata. Não é assim, eles estão juntando cenas e sequências, né, porque o filme tem que andar. E nisso que o Arata aparece, né, para acudir a Mio, ele vai, né, tocar na cabeça dela e tentar acalmá-la, e e fica evidente, né, que ele culpa o Kyoka, ele não fala nada, que ele culpa o Kyoka por não proteger a Mio desse tipo de coisa, né? Mais tarde, né, e vai ser revelado que o Arata, ele é parente da Mio, né? Ele é da família da Mio. Na verdade, ele acreditava que ele era aquele que era destinado a se casar com ela. A Mio fica extremamente triste, deprimida, isolada, mas não há no filme cena que deixe isso muito bem, né? Que explique isso, mas ela está muito triste no quarto, e aí a Yurie vem chamá-la, que ela tem uma visita, e a visita é a ama, né, que cuidava dela quando criança, e que aparece em um dos pesadelos da Mio, porque todos os pesadelos dela são recordações horríveis, né? E nesse último pesadelo, Kyoka ele vai né, ter a ideia de tentar trazer alguém, né, do passado da Mio, e a Hana, né, que é a ama dela, que também, né, ela não parece tão jovem, porque na animação, no mangá, botam que ela era uma mulher bem jovem, uma mulher solteira, mas ela me pareceu muito bem vestida para alguém que deveria ser a esposa de um pequeno proprietário rural, né? Uma mulher mais pobre. Ela parece muito, muito bem vestida e com roupas até bem coloridas, até para uma mulher casada, não sei. Mas enfim, a conversa com a Hana faz com que a Mio tenha mais, né, se sinta melhor. E aí ela vai falar com Kyoka, e essa, de novo, é uma das grandes cenas, né, do filme. A câmera vem por fora e eles tem uma janela e tem algo que tampa, né, como se eles estivessem separados em lugares opostos, e a câmera filmando de fora. E a Mio, ela revela ao Kyoka que ela não tem dons, algo que ele já sabia. Ela
repete aquilo que ele falou, né? Se você disser para eu ir embora, eu vou embora. Se você disser para eu morrer, eu vou morrer. Mas eu gostaria de ficar. E ela oferece aquele presente que ela fez, um singelo presente, dizendo que ele pode queimar, jogar fora se ele quiser. E aí ele se aproxima dela, e a câmera vem para dentro, e todo aquele espaço que os separava desapareceu, né? E aí ele fala para ela que ele quer que ela fique, que ele quer casar com ela. Ele quer, não é um arranjo de família, ele quer. E pede que ela amarre o cabelo dele. Então, cena muito bonita, etc. Mas, né, o filme tem que correr, a história tem que acontecer. E antes dessa cena ocorrer, de fato, Kyoka foi tomar satisfações com a família da Mio, né? Porque quando, não é mais tão comum no Japão, mas já foi, quando se casam, né, duas famílias acordam um casamento, o noivo ele tem que presentear a família da noiva, porque é uma forma de compensar, né, pela noiva prendada, educada, bonita que ele recebeu. E o Kyoka diz que não vai dar nada. E os Saimori, né, fica muito claro, eles estão numa situação de penúria, eles estão em crise financeira, então eles precisam daquele presente de uma família mais poderosa e rica, uma das mais poderosas e ricas do Japão. E o Kyoka diz que ele só vai entregar o presente se eles se desculparem com a Mio por tudo o mal que fizeram com ela. E isso deixa a madrasta profundamente furiosa, né? Ela não vai fazer isso. E aí o Kyoka sai, ele olha de cima para baixo a família da Mio, ele com desprezo, com raiva, ele sai e ele passa pela Kaya, que está chegando com o Koji, depois de ter destratado a Mio na rua. E aí ela fica, quem é esse? E aí a mãe está passando, é o noivo da tua irmã. E a mãe passa muito mal-humorada. E ela na frente do noivo dela fala, que homem lindo, né? E Kyoka já foi. E a partir daí, né, ela deseja aquele homem para ela. Algo que o filme explicou muito, muito, muito bem. Melhor que, da mesma maneira, né, que ao colocar o familiar vigiando a casa, explicou melhor a reação do Kyoka em relação à comida da Mio. No filme, eles explicaram muito bem por que a mãe, a madrasta, odeia a Mio. A madrasta odeia por dois motivos. Motivo número 1, uma questão de classe. Na verdade, né, classe, não só riqueza, mas ligada principalmente à questão dos dons. Ela é uma mulher de uma família que não tem dons. Ela é uma mulher comum. Então ela foi desprezada por causa daquilo, por uma mulher que sequer foi capaz de gerar um filho com dons. Então, o sofrimento que aquele casamento causou a ela, que ela culpa a mãe da Mio, e claro, transfere para Mio. E ela vai repetir mais uma vez ao longo do filme que Mio é a cara da mãe. Me lembra aquela mulher. Curiosamente, eu não acho as atrizes parecidas. Até pela lógica da coisa, seria até interessante eles pegarem a mesma atriz para fazer mãe e filha. Mas como as duas vão interagir em vários momentos do filme, então não tem como. Mas fica muito claro porque a madrasta odeia tanto. Olhar para Mio lembra da mãe dela e lembra das humilhações que ela passou. Então ela quer maltratar a Mio para compensar aquilo que ela sofreu. E ao mesmo tempo elevar a sua própria filha, que, vejam só, nasceu com dons, né? Mesmo ela sendo uma mulher sem dons. Então por isso ela aceita torturar a Mio. E a Mio, ela vai... Aí, antes da cena do sequestro, que é parte da história, nós temos a Mio, numa cena criada para o filme, indo visitar o quartel do Kyoka para levar comida. Ah, mas no livro, na anime, ela levou, né? Apareceu lá para levar o bentô para ele e tal. Não é esse o caso. Porque quando a Hana visita a Mio no livro, em agradecimento, a Mio faz um jantar para o Godo. Isso está no livro, está no mangá, isso está na animação. Só para o Godo, né, que tinha sido responsável por trazer a Hana, porque ele vai buscar a Hana e levar a Hana. Isso não acontece no filme.
né? Ele simplesmente localiza e manda um familiar, né, para chamá-la em nome do Kyoka. Aí o que acontece? Ela faz comida para todos os soldados do Kyoka, para toda a unidade, e leva a comida para todo mundo. Essa cena foi inventada ali, mas ela tem uma função, que é mostrar o quanto o Kyoka é amado, o quanto os soldados, né, apesar dele ser um chefe, né, um comandante duro, né, que disciplina, ele é muito amado, ele é como um pai. A ideia é essa, ele é como um pai para, dentro dessa lógica de patriarcal, ele é um pai para os seus homens. Então é isso que passa ali naquela cena. E, claro, né, de novo, o rapaz faz aquela cara de constrangimento, de susto, o que você está fazendo aqui e tal. Mas a Mio fica conversando lá com o Godo, que com o Kyoka no filme ele é muito mais expansivo, eles têm muito mais amigos do que né, comandante subordinado, a amizade deles fica muito evidente. E ali ele é muito mais contido com a Mio do que ele é no livro e na animação, muito mais respeitoso, por assim dizer, menos expansivo. E essa cena, né, com os soldados, ela é importante porque depois ela vai ser usada para mostrar o quanto Kyoka vai sofrer na batalha final, em que ele vai ter que decidir se ele mata ou não mata os seus subordinados, em que, né, vai ser um negócio muito cruel que vai ser feito e que é totalmente diferente da animação e totalmente diferente do original, do livro, né, o final da história. Mas muito bem, temos essa cena, e aí no outro dia a Mio, já usando um dos kimonos que o Kyoka comprou, que já estavam prontos, né, embora isso não seja explicado no filme, mas é isso que acontece, ela está indo buscar os kimonos que ele mandou fazer, inclusive aquele da cerejeira, que é o mais bonito de todos. E aí a dona da loja de kimonos dá o pente que o Kyoka teria comprado para ela. O Kyoka tinha que ter dado o pente para ela, mas mudaram. Então quem dá o pente é a dona da loja, dizendo: olha, isso aqui é um presente muito importante, um presente de noivado. E a Mio pede licença para sair da sala onde estava a Yurie, a dona da loja de kimonos, talvez para chorar, talvez para o que quer que seja, mas aí se houve um grande barulho, ela foi sequestrada. Quem, né, mandou sequestrar a Mio foi o pai do Koji, né, o chefe do clã Tatsuishi. Há uma cena dele com o pai da Mio, né, em que ele cobra o casamento da Mio com seu filho mais velho, que era uma promessa do pai da Mio, e que ele não tinha cumprido. Mas a Mio não tem dom nenhum. A burrice do pai da Mio, porque, além de tudo, ele é burro, né? Que ele fala, ela não tem dom nenhum, ela é inútil, e o casamento dela com o Kudo vai me trazer muito mais compensações, né? Pelas relações com a família Kudo, ou pelo dinheiro, né? Ainda que eles esperassem que Kyoka mandasse ela embora. E o pai do Koji, ele diz, né, mas ela não tem dons, mas os filhos que ela tiver poderão ter, né? Então ele se sente, o Tatsuishi, né, eu sempre esqueço o nome do primeiro nome, acho que é Minoru Tatsuishi, ele se sente traído, né, ali. Então ele vai combinar com a Kaya, né, sabendo que a Kaya se apaixonou pelo Kyoka, para sequestrar a Mio. A conversa dele com a Kaya não é mostrada, quem vai relatar é o Koji, que vai correndo chamar Kyoka, né, para salvar a Mio. E a Mio, né, ela vai ser confrontada pela madrasta e pela Kaya. A sequência é muito violenta, ela vai ser bem espancada, bem maltratada pela madrasta. A madrasta vai botar para fora todo o ódio que tem da Mio, né, que na verdade é um ódio que ela tem da mãe da Mio, né? Então, se o anime foi bem econômico nas torturas impostas a Mio, o filme não vai ser. Então a Mio vai ser bem brutalizada, maltratada, mas não vão cortar o kimono dela, né? Porque cortar algo que o Kyoka Deus não vai aparecer, né? Mas ela vai ser bem torturada. E o Kyoka chega com o Koji na porta da casa dos Saimori, que no caso do filme é uma mistura de casa ocidental com uma casa japonesa tradicional. E aí o Koji fala, Koji é um banana, né? Enfim. Aí, se a gente bater na porta, ninguém vai abrir. Aí o Kyoka já desce
convocando, mas isso não vamos, isso não é um problema. Aí quando ele já chega lá, ele já toca fogo em tudo, assim, não tem conversa, destrói, explode lá a parede, explode o portão e entra. Mas ele não toca fogo na casa, toca fogo no portão ali, na entrada. E ele vai enfrentar o Tatsuishi pai, né, o pai do Koji, que o filme explicou que eles controlam objetos. Não sei o que isso quer dizer, mas o fato é que o Kyoka, além do fogo, ele controla a água, porque ele vai fazer chover em um determinado momento. Então, fogo, gelo, água, ele controla tudo isso. Então, ele tem mais de um dom, né? Mas o filme, ele só vai se preocupar em falar do fogo, mas ele tem outros dons. Então, os dois lutam, é uma luta dura, mas o Kyoka é muito superior, derruba lá o Tatsuishi no chão, que dos atores mais velhos, ele é o que parece mais velho, embora ele não me pareça muito jovem para ser o pai do Koji. Então ele fica lá prostrado no chão, e aí o pai da Mio se levanta, ele fala, esse meu vizinho que só me dá problema, e agora eu vou ter que tirar minha bunda da cadeira e ir lá resolver o problema. E o Kyoka cobra, né, que ele diga onde está Mio, ele também não sabe, ele diz que não quer saber. E o Kyoka fala, mas você não ama a sua filha? Ele fala, não amo quem não me serve para nada, né? Quem me é inútil não merece o meu amor. Eles vão lutar, mas o pai da Mia é muito menos forte, né, do que o Kyoka. E aí, o Tatsuishi está largado lá no chão, começa a sair uma fumaça do chão. Então, eu acredito que ele foi possuído, né, por uma das grotesqueries, que não era ele lutando no final. Quando ele vem para lutar de novo com o Kyoka, é que ele toca fogo em tudo. No livro, quem toca fogo na casa é o pai do Koji, quem incendeia a casa, né? E o Kyoka, no livro, vai falar, você está usando magias de fogo aqui. Então, quer dizer que o Kyoka não estava usando seu poder de fogo, estava usando outro poder qualquer, porque numa casa feita de madeira, feita, né, de papel de seda e outras coisas, aquilo ali era altamente inflamável. Então, quem toca fogo na casa, no filme, é o pai do Koji, que vai ser derrubado de novo, obviamente, né? E que depois vai ser preso, e é o próprio Koji que tem que levar o pai, né, para entregá-lo às autoridades, né? É a ordem que ele recebe do Kyoka. E aí Kyoka, sem a ajuda do Koji, porque no livro é o Koji que acha que sabe, né, onde a Mio está, que era o lugar onde a madrasta a trancava, né, de castigo. E aí o Kyoka chega lá, a madrasta sai e vê tudo pegando fogo, né, aquele grito, né, tá? E a Kaia vai confrontar o Kyoka dizendo, né, que ela que deveria ser a noiva, totalmente fora da realidade. Ele já carregando a Mio, cuidando da Mio, etc. E profundamente preocupado, o ator mostra a preocupação no rosto, e a Mio muito machucada, mas ela em nenhum momento disse que aceitou, né, dizer que não queria mais ser noiva dele para a madrasta, que abria a mão dele, né, então ela ficou ali, resistiu. A Kaia diz que ela que deveria ser a noiva, ela que tinha que casar com ele, e ele fala que não casava com ela nem se o céu despencasse, se o universo dependesse disso. E aí que ele faz chover, né, que é para apagar tudo. Aí a câmera vai para o tronco da cerejeira, que é a árvore da mãe da Mio, que a madrasta mandou cortar, e há um brilho ali naquele tronco queimado, e os dois saem. Temos um salto de alguns 5 dias, né, dito no filme, são 5 dias o salto. E aí a Mio já está limpando o chão, esfregando o chão, e Yurie vem, não, você não pode, etc, descansa, que isso, né? E o Arata vem visitar. Aí temos uma cena que é uma cena confusa, né? Porque a Yurie vai deixar o Arata com a Mio e vai falar para o Kyoka que ela convidou o homem que ajudou a Mio na rua, como uma forma, né, de agradecimento, para que ele viesse à casa, tomasse chá. O Kyoka diz tudo bem, e vai ver quem é esse homem, né? Óbvio. Mas a Yurie não sabia quem era o Arata,
Porque quando ela chega, ele está consolando a Mio, ela pega a Mio e quando ela vira para agradecer, ele sumiu no ar, desapareceu. Então, como ela sabe, né, que é o Arata, eu não sei, né? Foi um buraco aí do filme. Mas o fato é que a Mio, né, vai lá servir o chá e aí o Arata pergunta do machucado que ela tem. Ela tá com ela ainda está machucada no rosto. Ela sorri, né, um sorriso, fala assim: são ferimentos de batalha. E aí o Kyoka tá entrando na porta e quando ele ouve, ele dá um meio sorriso. É uma boa cena, né? E quando ele passa ao lado dele, ele sorri, né, completamente para ela e vê que é o Arata. O Arata e ele já aparecem conversando fora. E o Arata vai culpar o Kyoka por não proteger a Mio. E ele vai deixar claro para ele que o Kyoka já sabia dos pesadelos da Mio, já tinha tentado ajudá-la e não tinha conseguido, que os pesadelos só iriam parar quando ela voltasse para a família. E nisso o Kyoka já tinha descoberto da família da Mio. Ele sabia, né, que a família a qual a Mio pertencia era uma família que vivia em segredo. E ele vai conversar com Arata ainda, achando que ele era Arata Tsurugi, que ele está presente. E aí ele explica os dons da família, né, e explica tudo que o Kyoka precisa saber. E o Kyoka fica espantado que ele saiba mais. Ele fala: eu tenho que saber de tudo, né? E aí que ele se mostra para o Kyoka como alguém que não é só um igual, é alguém que é um superior. E o Kyoka desconfia que é alguma coisa ali, mas aí o Arata ele se revela, né, como parente da Mio naquele momento para ele, na casa do Kyoka, no quintal da casa do Kyoka. E aí ele fala, né, que a família da Mio é a família Usuba, que ele já tinha explicado ao Kyoka lá atrás, né, os dons dos Usuba, etc. Em linhas gerais, ele fala que se ele não levasse a Mio para a família, de volta para os Usuba, a Mio ia morrer. Porque ele não era capaz nem de protegê-la dos Saimori, já que a Mio foi sequestrada e tal, tampouco de resolver o problema dos pesadelos dela. Então, Arata, nesse filme, ele pisa o Kyoka o tempo inteiro, né? E ele desaparece no ar. E o Kyoka, e ele antes mostrou o familiar, né? Você conhece isso aqui é meu, né? O Kyoka, ele volta para o trabalho e ele está passando muito tempo no trabalho porque a ameaça está dentro da cidade. E aí é mostrado um fosso, né, onde pessoas contaminadas estão sendo mantidas, e ele conversa com o Godo. Isso até antes, né, numa cena antes. Ele conversa com o Godo, que ele não sabe o que vai ter que ser feito. E o Godo pergunta: a gente vai ter que matar as pessoas porque não vai ter como tirar as grotesqueries delas? A forma como o filme trata a questão das grotesqueries é diferente do livro, do anime, do mangá, enfim, né? E aí há uma cena fora em que um dos homens do Kyoka, um desses rapazes bonitinhos que já tinha aparecido antes, ele vai ajudar um homem que cai, e aquele homem ele tá possuído pela grotesquerie, e a grotesquerie vai possuir o soldado também. E o Kyoka tá tão preocupado com o Mio que ele não consegue perceber, o rapaz passa por ele, que o cara está possuído, né? Então, ter que se dividir entre cuidar da ameaça e a Mio, né, e proteger a Mio, está fazendo com que o Kyoka não tenha como dar atenção total nem para uma coisa, nem para outra coisa. Então, esse é um dos dramas da personagem no filme. E, por fim, né, ele chega em casa e encontra a Mio num transe, né, se ela estava tendo os pesadelos à noite, agora ela está tendo pesadelos durante o dia. Aí ele abraça, ele tenta acalmá-la, ele tenta fazê-la voltar, etc. Mas ele fica desesperado e ele decide levá-la até o Usuba.
Ele não vai gritar com a Mio, ele não vai ser grosseiro com a Mio, ele não vai... Não temos a bela cena da varanda, em que ele diz que a Mio pode confiar nele, né? A Mio tem que aprender a confiar nas pessoas, a dividir as cargas. Essa discussão não existe no filme, está fora do filme. E também esses exageros do Kyoka, né? Mas aí eles vão até Ususuba e o Arata o recebe na porta. Aí ele diz que agora é ele de verdade, né? Que ele não é uma ilusão, ele não está usando subterfúgios, mas aquela casa é estranha, a lente, né, usada, né, a casa é distorcida, né, não parece ser real ou totalmente real. E aí o Arata os conduz até um lugar onde tem uma mesa, né, com muitas cadeiras, e quando eles chegam lá, um monte de homens se materializam ali, de velhos, né? É uma cena do filme, é uma cena interessante, e na cabeceira dessa mesa estava o avô da Mio, que vem falar com ele. No filme ninguém se desculpa por não ter resgatado a Mio, deixado a Mio lá padecendo. Nenhum deles vai se desculpar por causa disso. E o avô da Mio, né, ele começa a explicar o dom da Mio, começa a explicar que se ela não ficar com eles, ela vai morrer. E estende a mão para o Kyoka para apertar a mão, e ele é muito enfático em relação a isso, né? E deixa o Kyoka visivelmente perturbado, porque ele, na verdade, quer uma solução para a Mio, mas ele quer ficar com a Mio. Ele não quer ceder a Mio. Mas eles vão repetir, ó, se ela não ficar aqui conosco, ela vai morrer. E aí o Kyoka, ele vai dizer para Mio, o Arata, né? O Arata, ele humilha o Kyoka e ele é muito grudento com a Mio, porque ele pega a Mio pelos ombros, ele assenta numa cadeira, ele toca nela. Ali o Kyoka tinha que ter dado enquadrado ele de alguma forma, mas ele está meio atordoado, e que ela vai ficar, e que aquela é a casa dela. E o Kyoka, e ela diz que ela não quer se separar do Kyoka, ela verbaliza isso, coisa que ela não faz no livro, coisa que ela não vai conseguir fazer, né? E não vai conseguir fazer naquele momento, que ela quer ficar com ele. E ele é que vai dizer, né? Eu estou dando uma ordem. Lembra quando você chegou na minha casa, aquela coisa, né? Se você partir, morrer, você vai ficar aqui. E aí ele sai, né? E a Mio fica com o coração partido e o seu pente. Enfim. O que eu achei curioso nessa cena da mesa, né? Depois que ela diz que ela vai ficar, todo mundo que está naquela mesa desaparece. Eu não sei se são pessoas vivas, se são pessoas mortas. Tem muito suba ali naquela mesa, né? Já que a família não só estava escondida, mas ela parecia não ser tão numerosa assim. Porque os dons deles, como vai ser explicado para o Kyoka e depois para mim, o Arata explica, né? São dons que não são usados contra as grotesquerias, mas contra outros, né? Outros que tenham os dons, né? Essas famílias de quem tem os dons, para que eles não saiam da linha, eles estão a serviço do imperador. Algo que eu achei estranho ali também naquela mesa, né? Uns tinham cara de morto mesmo, de defunto mesmo, os velhos. É que não tem nenhuma mulher, porque como são os velhos da família, mulheres, né, também deveriam estar ali, as mulheres velhas da família, né, as matriarcas da família também deveriam estar, as grandes matronas, né, deveria ter uma ou outra mulher ali, né, porque normalmente as mulheres, ao envelhecerem, né, elas ocupam lugares de honra, né, pelo menos dentro dessas famílias poderosas. Então, assim, achei estranho que só tivesse homens ali. Kyoka agora vai ter que se concentrar somente na sua função de defender a cidade. O príncipe Takahito tem várias cenas com o pai, ele está achando aquilo tudo muito estranho, o que está acontecendo, ele acha que o pai vai morrer em breve. A Mio fica lá em sofrimento e o Arata, grudento, né, explica para ela o seu dom, né, ela é Dreamweaver, né, o avô já tinha explicado, ele explica mais, né, aquela história de que só pode ser uma menina, nascida de alguém que tem o dom da visão, blá, blá, blá. Então é um dom feminino, é o maior de todos os dons, dentro da família Usuba, que ele
que quando uma menina com esse dom nasce, tem alguém da família que tem que protegê-la, e que ele é o protetor, e que nada mais natural do que ele se casar, ela não quer casar com ele, e ele fica muito alterado por causa disso, e o avô o chama, né, para contar alguma coisa. O Arata, né, ele não tem, né, até por conta do tamanho do filme, essa segunda parte do filme, depois que a Mio é resgatada, ali já tinha quase 1h25 de filme. O filme tem 1h53, então sobra muito pouco para desenvolver essa segunda parte. O ideal teria ser primeiro livro, primeiro filme, segundo livro, segundo filme. Mas eles fazem esse arranjo, essa adaptação, que é uma adaptação de fato, né? Eu fiz um programa sobre adaptação, então tem muita coisa que muda e muita coisa que é suprimida. Algumas coisas que são suprimidas a gente lamenta. A irmã do Kyoka, por exemplo, acho que é o maior lamento, ou algumas cenas específicas que enriqueceriam o filme, mas o fato é que a segunda parte do filme ela é menos interessante que a primeira. Então, assim, o Kyoka volta, né, para a sua unidade, ele não passa em casa, não teve duelo, ele não tem irmã para dar esporro nele, enfim, e ele já encontra o caos na sua unidade. Aí o Godo fala que parte do exército imperial atacou a unidade dele, e eles estão todos possuídos, e vários dos homens do Kyoka estão possuídos, e aí manda buscar corda, e o Kyoka fala, faça uma barreira, cria uma barreira. Então dá a entender que o poder do Godo, além é fazer barreiras. Então, mas aí a gente não vai conseguir receber reforço. O Kyoka dá a ordem, ele faz a tal da barreira, e diz, olha, se afastem da boca dos contaminados, porque é a partir dali que se projeta, né, o espírito que vai contaminar a outra pessoa, e começa uma luta desesperada. É uma sequência muito bem coreografada, mas que vai se alimentar daquilo que a gente de outras sequências, né? Kyoka sendo obrigado a lutar contra seus próprios homens, Kyoka sendo obrigado a matar seus próprios homens. O ponto mais dramático ali é o Godo é possuído, e Godo mantém parte da sua consciência, e ele de forma nenhuma quer lutar contra o Kyoka. Então ele fica numa situação, ele quer se matar, e o Kyoka não quer que ele cometa suicídio. Então é um grande drama. Isso foi criado para o filme, isso não existe, e nem no original, nem nas adaptações. É uma interpretação diferente aí do final, muito diferente. E o avô da Mio e o Arata estão conversando. Mio escuta a conversa, e essa conversa é o quê? Né? É o avô falando que o imperador entregou o Kyoka para a morte, né? Que o Kyoka e a Mio não poderiam ficar juntos, e aí a Mio diz que é ir para junto do Kyoka, e aí ele falou, não, o imperador deu a ordem para que você possa ficar conosco, ser salva, mas com Kyoka você não pode ficar. Mas, vamos lá, né? O casamento de um Kudo que é muito poderoso, e uma família com muitos poderes, com uma moça que é, né, essa caminhante dos sonhos, né, essa mulher que pode intervir dentro dos sonhos, dentro da mente das pessoas, e controlar essas mentes, apagar essas mentes, seria um casamento muito poderoso. E o que o filme dá a entender é que o imperador acreditava que o Kudo, ou Kyoka casado com Mio, ia tomar-lhe o poder. É importante, né? Isso é um grande spoiler, eu estou dando spoilers aqui direto, claro, né? Eu já vi isso, não sabia que não ia dar certo tentar dividir o programa em duas partes, uma com spoilers e outra sem spoilers, e tá ficando grande pra caramba. Algo importante aí nessa história toda, no filme, é que o vilão não é o imperador. Quem for assistir vai ver que o vilão não é o imperador. O imperador também está sob controle mental, tá? De quem? Né? Ele também está sendo controlado. Então, a Mio diz que quer ir, e aí o poder dela se manifesta. É muito estranho, né? O poder da Mio no filme é um poder muito esquisito, porque ela tem uma explosão de poder, a Arata fica
ferido, começa a sangrar, sai sangue de dentro dos olhos, etc. Aí o avô diz, o seu poder se manifestou. Ela diz, eu não me importa o que o imperador diga, eu tenho que ir para perto do Kyoka, né, do Lorde, né, do meu senhor e tal. E ela sai correndo. Essa cena não faz sentido nenhum, porque Miu não sabe onde fica a mansão do escudo, ela não sabe qual é do escudo, não, perdão, né, do Usuba em relação à cidade, ela não sabe onde ela está, né, na verdade, no livro e no mangá, no anime, a casa do Usuba, ela tem uma barreira mágica, e quando a Miu decide ir, o Arata acaba, no original, no anime, no mangá, o Arata acaba dizendo que o dever dele era protegê-la por toda a vida, e que ele vai com ela, apesar da ordem do imperador. Ali não, ela sai sozinha. Aí me lembra, né, quem não é versado em Jane Austen, talvez não, das adaptações do filme Persuasão. Aquilo me dá nervoso, principalmente a segunda e a última da Netflix, que é pavorosa, em que a mocinha lê a carta do Capitão Wentworth e sai correndo uma maratona, sai correndo no meio da cidade, não sabe onde o homem está, mas ela sai correndo. Então, assim, a Miu sai correndo. De onde para onde? Não sei, mas o fato é que ela chega lá no quartel do Kyoka e tem a barreira, e ela fica meio presa na barreira, e o Arata chega atrás dela e ele toca nela, é como se ele passasse parte do seu poder para ela, ela consegue entrar. O que parece sinalizado, é que aqueles sujeitos que estavam possuídos, eles estavam num estado de sonho, e que a Miu é capaz de tirá-los desse estado, né, de sonho, né, de ilusão, ou o que quer que seja, com o seu dom. É isso que se faz. Lá no Palácio Imperial, o príncipe Takahito, ele descobre toda a conspiração, ele descobre que o pai dele não estava sendo controlado, e os ministros estavam, né, seguindo um plano para matar o Kyoka. Kyoka é seu melhor amigo, obviamente, mas quem estava controlando tudo, lembra, eu falei da cena das seringas, etc. Quem estava, na verdade, manipulando o imperador, que nesse filme não é o vilão, né? É só um velho que está sendo controlado mesmo, é o médico. E aí o médico se evade, né? Mas antes aparece o close aqui no pulso do médico, né? Enfim, volto a isso daqui a pouco. Kyoka e Miu se abraçam. Kyoka está muito machucado, ele mal tinha se recuperado dos machucados quando ele resgatou a Miu, porque ele ficou, né? O pai do Koji conseguiu ferir o Kyoka, né, no rosto e tal. E ele está muito machucado, e a Miu também está machucada, mas aí os dois se abraçam. E aí temos um pulo de cena, Miu está se arrumando, aí a Yurie fala que o amor dá, né, da segurança às pessoas, né, da presença, da força, da coragem. Miu muito sorridente, com duas sombrinhas, porque ela vai buscar o Kyoka, que tinha ido falar com o príncipe, né, que vai contar para o Kyoka, em linhas gerais, o que tinha acontecido. Aí o Kyoka fala, você veio me buscar. Eu falo, porque pode nevar, dá a sombrinha para ele, tá nevando de fato. Aí quando eles chegam na porta da casa do Kyoka, o Kyoka joga a sombrinha dele no chão, pega da Miu, os dois ficam embaixo da mesma sombrinha, que transmite intimidade. E aí ele a pede em casamento, é uma cena muito bonita, e ele sorri, né? E a câmera termina no rosto dele, porque ele é o idol, né? Ele é o importante. Essa cena ficaria muito mais bonita, não com beijo, não era isso que eu ia falar, mas podiam ter se beijado também, não seria um problema, mas os dois caminhando juntos, de costas para o portão. Mas o filme fecha no rosto dele, e entra a música, que é cantada pelo grupo Snowman, do qual faz parte o Rei Meguro. Aí eu lembro que da primeira vez que eu vi o filme, eu parei aí, não ouvi a música. Só que tem uma cena pós-crédito, né, que eu descobri assistindo pela segunda vez. E essa cena pós-crédito é a cena da seita. A seita, que quer derrubar o imperador, só aparece no terceiro livro, e vai ser desenvolvida no quarto livro, no quinto livro. E o líder dessa seita no livro é um sujeito que é um Usuba, e que ele
deveria se casar com a mãe da Mio. E ele se sente traído e ele acha que a Mio é filha dele por direito. Vai que assume a mãe da Mio, né? Que aparece para Mio quando a Mio está nessa batalha final. Ela consegue finalmente entender o que a mãe falou para ela no primeiro pesadelo. Mas aí vocês veem o filme e vocês veem o que a mãe falou. O líder da seita, ele está no centro de um círculo cercado por muitas pessoas e usando uma máscara que parece aquelas máscaras de médicos medievais e modernos que todo mundo conhece, que na época da pandemia apareceram muito em ilustrações por aí. E ele fala que é o momento de trazer a Mio para ele e para a seita. E termina o filme. Vai ter um segundo filme? Espero que sim, já deveriam ter anunciado esse filme, por favor. Né? O que vai acontecer muito provavelmente é que em janeiro, fevereiro, devem anunciar o filme já deve estar filmado e ele já vai estrear em março. Março acho que não, né? Mas em julho, agosto, deve estrear na primavera, no outono japonês, né? O que eu imagino que vai acontecer. Mas de qualquer maneira, tem uma cena que sinaliza um outro filme. Todo o filme é construído para indicar que a seita ela estava por trás, né, desse plano, tanto de matar o imperador quanto destruir o Kyoka ou esses, como a família, né, mais poderosa entre esses que têm os dons. É a família Kudo dentro do filme, então destruir a família Kudo e se apropriar da Mio, que tem o dom mais poderoso, que é mais poderoso que o dom do imperador. É isso que aterrorizava o imperador, mas esse terror ele vai ser alimentado pelo médico. E talvez por gente antes do médico que estivesse ali. Né? Não desenvolvem bem se o imperador ele tem aí esse medo genuíno, esse medo foi plantado em relação aos Usuba. O filme também não explica muito bem, e nisso é uma falha até do material original, porque se os Usuba tinham que ficar escondidos, mandaram a mãe da Mio para a escola. A mãe da Mio deveria ter sido educada em casa, né? Porque o Kyoka vai procurar todas as sumi que existem na época em que Mio, pouco antes de Mio nascer, que estavam frequentando colégios, etc., para achá-la, e também não fica explicado de forma nenhuma como uma família que devia ficar escondida, né? Como foi permitido que a filha da família, né, a Sumi, escolhesse com quem casar para salvar a família da ruína econômica. Isso não fica muito claro no livro, fica menos claro ainda no anime, e no filme essa coisa é jogada. É um bom filme? Até o salvamento da Mio é um excelente filme. Até o final do que seria o primeiro livro, né, ali aquele marco, é um filme muito bom. Mesmo sem ter a irmã do Kyoka, mesmo sem ter o irmão do Koji, é um filme muito bom. Essa última parte do filme vai ser um pouco corrida e vai ser um pouco problemática, mas é um bom filme. Agora, falando em figurino, né? A parte kimono é muito bonita, não vou entrar na discussão, achei o kimono da Hana muito colorido para uma mulher casada e aparentemente muito rico para uma mulher que seria uma mulher pobre, né? Classe média baixa, por assim dizer. Agora, o figurino fora kimono, o figurino das mulheres é totalmente problemático, porque, por exemplo, a Kai aparece com um vestido ocidental, que parece ser um vestido da década de 1890, nem parece ser do início do século 20. Quando a Mio está andando, né, vai à confeitaria, só a Mio e a Kaia usam cabelo solto, né? Todas as mulheres que estão ali presentes estão com o cabelo preso, que parece um estilo de cabelo do iniciozinho do século 20, né? Década de 1900, 1910. Aí, quando elas vão à loja dos fios, aparece uma mulher que está vestindo uma roupa que seria uma roupa de 1930. A empregada da loja, ela está usando uma saia lápis, um palmo abaixo do joelho, uns sapatos, ela está mostrando perna, não está de vestido longo, ela está tipo com um terninho, e uma mulher que passa na rua. Quando aparece o primeiro besouro, está tossindo a mesma coisa. Então, assim, quem pensou nesse figurino pensou muito mal. Tipo o anime, pensou muito mal.
E os carros, os automóveis que aparecem, são automóveis do final dos anos 20 e anos 30. Não são automóveis bem do início do século 20. Não são. E todo mundo tem motorista. O Kyoka não dirige seu próprio carro, né? Como sugere-se no livro e na animação. Ele quem dirige, tem sempre alguém dirigindo por ele. Eu acho que era isso que eu queria falar, né? Eu recomendo o filme, é fácil baixar. Tem legenda em português, tem legenda em inglês. Não é difícil vocês acharem o torrent, não. Seria muito interessante que esse filme aparecesse numa Netflix. Talvez apareça, né? Ele foi lançado em março deste ano, ainda estava estreando em cinemas pela Ásia e nos Estados Unidos ainda até no final desse ano agora, que a gente está. Então, sei lá, né? Vai que ano que vem ele aparece na Netflix, antecedendo aí esse vazio que vai ficar, porque essa segunda temporada da animação, não sei se vai vir ano que vem, não. Espero que venha. E eu torço para que venha um segundo filme. Desculpem se eu botei muitos spoilers, eu fiz muita anotação do filme, que vai ficar na minha resenha escrita, depois que ela ficar pronta. Eu boto o link nesse ShojoCast, mas eu não consegui me conter. Então, é isso mesmo, né? Recomendo o filme para quem gosta dos livros, para quem gosta da animação, para quem gosta do mangá. É uma visão diferente, é uma adaptação. Perde-se alguma coisa, ganha-se também alguma coisa. Eu disse que o filme ele conseguiu explicar melhor duas situações que tinham ficado muito frouxas no original. O elenco é bom, né? Gostei bastante dos dois protagonistas. A Miyu Imada, né, que faz a Miyu, ela expressa muito bem os sentimentos também, né? O turbilhão que vai dentro da menina, os olhos dela são muito expressivos. E o Rei Meguro, ele também estava muito bem, né? Seja quando ele mostrava constrangimento, seja quando ele mostrava raiva, nos meios sorrisos e finalmente no sorriso todo aberto dele, né? Quando ele pede a Miyu em casamento, que ele está também constrangido, é um passo importante. E eu espero que no próximo filme, né, já que haverá, a Mizuki apareça, a irmã do Kyoka apareça, a mãe dele vai aparecer, com certeza vai aparecer, já que ela é referenciada. E ele fala, né, que a mãe fala mal da mãe já nesse filme, então ela vai aparecer. E que o líder da seita, né, que é um Suba, também apareça e a coisa fique um pouco mais clara. Obviamente vai ser também uma adaptação mudando muita coisa. Mas é isso, pessoal. Terminou agora o nosso programa. Quem gostou do programa, quem ainda está aqui que não foi embora, dê o like, o dislike, recomende o programa. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, se for do seu desejo. Há muito outros materiais para assistir por aí. Tchau, tchau para vocês.